Olá, meu nome é Nick Ellis e eu testei nos últimos meses o Moto G200, esse smartphone Android bem interessante que a Motorola trouxe para o Brasil em dezembro do ano passado. Esse dispositivo é o sucessor do Moto G100 e ele tem como destaques o desempenho excelente graças ao processador Snapdragon 888 Plus, uma grande tela LCD de 6,8 polegadas com ótima taxa de atualização e o sensor principal de 108 megapixels da sua câmera tripla. Eu gostei muito da experiência de usar o Moto G200 no meu dia a dia, como o meu smartphone principal. E o principal motivo para isso é mesmo o seu processador. Anunciado em junho do ano passado, o Snapdragon 888 Plus era o flagship da empresa até a chegada do Snapdragon 8 Gen 1 em dezembro. Apesar disso, o Moto G200 faz alguns compromissos em relação ao Moto G100, como a memória RAM. O processador conta com 8 GB de RAM, mas o Moto G100 tinha 12 GB. Outro detalhe é que ele não tem um cartão microSD, algo que tinha no G100, mas como ele tem bastante armazenamento, isso não deve chegar a atrapalhar. Vale citar que lá fora ele tem uma versão com 128 GB, mas por aqui a Motorola preferiu lançar ele apenas com 256 GB mesmo. De qualquer forma, com esse chip e com essa memória, o Moto G200 dá conta de rodar qualquer app ou qualquer game para Android, de forma tranquila, sem travamento de qualquer tipo. O que chama atenção de cara nesse smartphone é sua grande tela de 6,8 polegadas, que tem uma taxa de atualização de 144 Hz. Apesar do tamanho e das boas cores, além de suporte HDR10, ela poderia ter um pouco mais de brilho. O motivo é simples. Por uma decisão da Motorola, estamos falando de uma tela LCD e não OLED, como a do Moto Edge 20 Pro que nós testamos em 2020. De qualquer forma, com seu tamanho e suas cores, além do desempenho do seu processador, o Moto G200 pode ser uma boa opção para games, ainda que ele não seja vendido como dispositivo gamer. Uma ressalva é que usar sua tela sob o brilho da luz do sol pode atrapalhar bastante a leitura. A bateria de 5.000 mAh do Moto G200 tem um carregamento de 33 watts, o que significa que ela pode ser totalmente carregada em 1 hora e alguns poucos minutos. Uma coisa que precisa ser elogiada é que o Moto G200 vem com um carregador Turbo Power de 33 watts na própria caixa, algo raro hoje em dia nesse segmento. Na minha experiência com o Moto G200 como meu smartphone principal no dia a dia, a bateria durou mais do que eu esperava, e ele só precisou ir para a tomada mesmo no dia seguinte. Com o uso intenso, eu cheguei a mais de 13 horas, às vezes 14 horas, usando o dispositivo antes de ter que me preocupar com isso. De qualquer maneira, uma vez que a bateria acaba, o Moto G200 tem um problema. O carregamento de 33 watts não me parece rápido o suficiente para uma bateria desse tamanho, e podia ser mais veloz. Além disso, o Moto G200 conta com uma conectividade 5G de alta velocidade. Eu testei a velocidade do seu 5G SA, ou seja, Standalone, em uma visita na sede da Claro em dezembro do ano passado, e fiquei muito bem impressionado. Usando o Moto G200 com a rede 5G SA da Claro, eu cheguei a uma velocidade de 1,7 gigabits por segundo. Além da conectividade 5G, ele também conta com Wi-Fi 6E, ou seja, está muito bem servido nesse quesito. O Moto G200 não é um smartphone que pareça muito resistente na mão, mas felizmente eu não tirei a prova, já que ele não caiu nenhuma vez no chão nas semanas que eu usei ele como meu dispositivo principal. De qualquer forma, a Motorola também colocou uma capa transparente na caixa para proteger o smartphone. E as câmeras? O conjunto triplo de câmeras também tira boas fotos e vídeos, especialmente em condições de boa iluminação. A câmera principal é de 108 megapixels e tem uma abertura de f.19, com foco automático PDAF, e uma ultrawide de 13 megapixels com ângulo de 119 graus. Ele também tem um sensor de profundidade de 2 megapixels que é usado para o modo retrato, ou seja, desfocar o fundo. Essa câmera grava vídeos em 4K com 30 fps, mas vale lembrar que a câmera do Moto G100 gravava vídeos em 6K com o mesmo número de frames por segundo. Além disso, a câmera do Moto G100 era quádrupla e tinha um sensor TOF 3D, ou seja, Time of Flight, que foi retirado do novo modelo. De qualquer forma, é possível produzir ótimas imagens com a câmera do Moto G200. Além disso, vale citar que a câmera ultrawide também pode ser usada para tirar fotos macro com uma distância de 3 cm do objeto fotografado, com ótimos resultados. A câmera selfie do Moto G200 não é dupla como a do G100, ou seja, mais um pequeno compromisso feito pela Motorola nesse dispositivo.
A câmera principal do ano passado foi mantida, de 16 megapixels com abertura f2.2, mas ele perdeu a câmera ultra-wide que tinha um ângulo de 118 graus e era excelente para tirar selfies em grupo, o que é uma pena. O Moto G200 tem uma traseira em plástico, mas que não parece ser muito bem plástico, com um acabamento com um efeito que muda de cor de acordo com a luminosidade. São duas opções de cores muito bonitas. A azul, que testamos, eu achei bem interessante, e a verde, que eu conheci rapidamente na sede da Claro, também é muito bonita, mas também tem uma tonalidade muito mais clara. O visual do Moto G200 é bem atrativo, embora por ele ser de plástico, talvez não seja tão resistente. O Moto G200 também tem um sensor de impressões digitais, que fica no botão de liga e desliga na lateral, ao lado dos botões de volume, e funciona de forma adequada. Do outro lado fica o botão do Google Assistente, que eu não usei praticamente nunca. Esse smartphone não tem o plug de 3,5mm para fones de ouvido, mas vem com um adaptador e com fone incluídos na caixa. Além disso, a caixa de som do Moto G200 é única, ou seja, ela tem som mono, não tem som estéreo, o que é outra pena. Eu recomendo usar sempre o Moto G200 com fones de ouvido, caso você queira ouvir músicas ou assistir algum filme, aproveitando o tamanho da sua tela, ou a experiência vai ser bem prejudicada. Outro problema do Moto G200 é que ele foi lançado com Android 11, o mesmo sistema do Moto G100. E apesar de ter uma atualização garantida para o Android 12, ele só terá 2 anos de atualizações de segurança, que eu acho muito pouco. Assim, isso deve ser considerado na hora de comprar o dispositivo. Como outros smartphones da Motorola, ele é compatível com a plataforma Ready For, e assim pode ser usado com outros monitores, sem fio ou com fio. Além disso, o Moto G200 também conta com o recurso Game Time da Motorola, que abre um menu específico para jogos, no qual você pode ajustar a taxa de atualização, compartilhar capturas de tela dos seus jogos e ajustar várias configurações sem atrapalhar a sua experiência no game. Além disso, ele é compatível com vários atalhos e funcionalidades exclusivas da Motorola, como o movimento de machado para acender a lanterna, a captura de tela com 3 dedos ou dividir a tela deslizando o dedo de baixo para cima. Eu queria dizer que esse smartphone foi lançado aqui por praticamente R$5.000, R$4.999 em dezembro, mas já pode ser encontrado por R$3.899 hoje em dia. Ou seja, está com um desconto bem interessante. Ele também pode custar ainda mais barato se você comprar ele num plano com a sua operadora. Para concluir, com um processador muito rápido e uma tela que tem ótimo tamanho, boas cores e HDR10, o Moto G200 é uma opção interessante, dependendo do valor que você consiga comprá-lo. Sim, sua câmera tem alguns compromissos em relação ao Moto G100, e ele perdeu o slot para cartões microSD. Mas em compensação, ele tem capacidade suficiente para a maioria dos usuários. Caso você tenha uma mão grande ou não se incomode de usar o smartphone o tempo inteiro com as duas mãos, o Moto G200 pode ser uma ótima opção, ainda que ele não seja perfeito e que você deva considerar todas as ressalvas que a gente mostrou nesse review. Pelo seu preço oficial, não dá para recomendar, mas dependendo do valor do desconto, o Moto G200 pode sim ser uma boa compra. Se você gostou desse review, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo!